vocês sobre uma curiosidade que eu sei que muita gente tem e muitas vezes as pessoas não ficam à vontade para fazer perguntas do tipo, ou às vezes presenciam isso em público e não sabem bem o que fazer. Então eu vim contar para vocês como são as crises de autismo do meu filho. Geralmente as crises de autismo elas são comuns, principalmente quando a criança não consegue se comunicar verbalmente ainda, né? E é a maneira que a criança encontra de lidar com um turbilhão de sentimentos que ela não sabe manifestar. Então ela entra em crise, né? Ela sai do seu estado normal e entra em crise. Aqui em casa, essa crise ela era sempre seguida de muito choro, né? Aquele comportamento de birra e pirraça que é muito comum e geralmente era muito demorado, né? O Marco demorava um bom tempo para conseguir se acalmar e voltar ao seu estado normal. Muitas vezes ele saía correndo, né? Então se a gente estava em público, alguma coisa que ele não gostava que aconteceu de um jeito diferente, ele chorava, gritava, saía correndo, tinha que correr atrás dele. E muitas vezes também ele fazia puxões de cabelo, ele puxava muito cabelo, empurrava, assim, às vezes empurrava o rosto, às vezes empurrava a criança ou a gente tentava empurrar, e sempre muito, muito choro, né? Então, assim, era um período bem difícil, porque a criança perde completamente o controle, né, o autocontrole, e demora a passar, né? Geralmente são em situações em público, né, que acontece às vezes num parquinho, às vezes numa festinha de aniversário. E os motivos às vezes são motivos que nem a gente consegue entender de primeira, né? Mas são por vários motivos. Uma vez o meu filho teve uma crise muito forte quando ele estava montando um quebra-cabeça numa festinha de aniversário do coleguinha dele e faltava o último número do quebra-cabeça que a gente não conseguia achar em nenhum lugar. E aquilo para ele era assim um absurdo, ele não podia, então ele chorava, se debatia e já estava acabando a festinha, então assim a gente teve que ir embora e ele foi aos prantos, né? E geralmente a solução para o meu filho, porque a gente sabe que o autismo ele é diferente, né? Em cada criança, cada autista é de um jeito, não tem nenhum igual ao outro. Então cada criança vai manifestar o autismo de um jeito diferente e a gente vai ter maneiras de lidar com isso de forma diferente, né? Então, pro Marco, o que funcionava era quando a gente ficava em silêncio, o silêncio era uma coisa que acalmava ele. Outra coisa que acalmava ela era tirá-lo de frente, né? Se a gente estava em público, ele gostava de ir para um lugar que tinha menos gente. E também, muitas vezes, o que ele precisava para se autorregular era um abraço. E eu demorei para entender que o abraço ia acalmá-lo mais rápido. Eu lembro que eu até inventei uma música quando ele ficava muito nervoso. Eu repetia para ele que ia ficar tudo bem. E aí eu ia falando, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu inventei uma musiquinha para ele e essa musiquinha que eu cantava para ele geralmente acalmava ele também. Agora, falando aqui no vídeo, que eu me lembro que já tem muito tempo que eu não canto essa música. Então, muitas vezes a gente vai encontrando técnicas que funcionam e agora eu me deparo e lembro, olha, tá vendo? Tem tanto tempo que ele já parou de precisar dessa música. Então, são os progressos que a gente às vezes nem realiza que teve. Muitas vezes brinquedinhos sensoriais ajudavam ele a voltar ao seu estado normal. Eu conto para vocês que eu sempre tenho alguma coisa para ele segurar, isso até hoje, para ele segurar e se acalmar em alguma situação que precise, mas na maioria das vezes mesmo que o Marco precisava era de paciência, calma e um lugar mais silencioso para ele se acalmar. Então, a gente com o tempo vai aprendendo o que é que a nossa criança precisa. E isso era o que funcionava com o meu filho. Hoje em dia, as crises do Marco não são mais assim.
de chorar, de empurrar ou de puxar o cabelo. Hoje em dia as crises são através de xingamentos, né? Então muitas vezes ele usa palavras que ele não deveria usar para expressar a frustração que ele sente, né? Agora ele já consegue expressar com palavras, mas ele tem que aprender como usar as palavras certas para expressar essa frustração. Então é o nosso trabalho agora, é o nosso desafio, mas ele já vem melhorando muito e a gente trabalha com ele através, sugerindo comportamentos alternativos, né? Sugerindo palavras diferentes para ele usar, maneiras diferentes de conversar sobre a frustração que ele sente e também através de livros. Então no meu próximo vídeo eu vou estar aqui mostrando alguns livros que eu usei com o Marco e vou dar também algumas sugestões de livros para você usar na sua casa. Livros, vídeos, conversa e muito exemplo é o que vai fazer com que a criança diminua as ocorrências da crise. Mas elas vão acontecer várias vezes e é muito difícil, tem que ter muita paciência, mas é com a persistência que a gente vai conseguindo atingir os bons resultados. Então espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, não deixe de curtir e de compartilhar com alguém e continue falando sobre o autismo, pois quanto mais informação, maior a inclusão. Te vejo no próximo vídeo, um beijo e até mais!